Fala, meus alunos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Prof. Noronha. Hoje nós vamos falar, pessoal, deste assunto aqui, ó, potenciação. Pensa no assunto importantíssimo aí para muitas coisas, tá, pessoal? E sendo que este assunto te ajuda, tá, na química, na física e, claro, aqui na gloriosa matemática, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar da seguinte ideia. Imaginas que tu possui aqui um número 800 e que você vai fatorar esse número, certo? Beleza. Pessoal, se eu começar a fatoração, eu começo por 2 e aqui vai dar 400, tá certo? Eu vou por 2, 200 e eu vou por 2, começa a fatoração aqui, ó. E eu vou por 2, de novo por 2, que vai dar quanto? E aqui, pessoal, vai por 5, né? Que vai dar 5. E finalmente por 5, que vai chegar em quanto? Em 1. Bacana? Então preste atenção na seguinte ideia, pessoal. Eu quero que tu entenda que na potenciação vai acontecer assim, ó. Eu vou ter um valor que vai se repetir várias vezes. Outro valor que vai se repetir também. Então acontece que esse valor que se repete várias vezes, nós podemos reescrever sendo um só. E a quantidade que ele aparece, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vem aqui para cima. Olha que bacana. Vezes, então, né? O próximo valor que se repete, coloco uma vez. E a quantidade de vezes que ele apareceu, ó, 2, vem aqui para cima. Show de bola? Claro que, pessoal, se eu multiplicar esses dois valores, vai voltar aqui para 800. Então, não me adianta muito fazer isso. O que importa para nós, aqui nesse momento, é que tu entenda que este número tem nome. Esse número aqui embaixo também tem nome, pessoal. Bacana? Então, vamos lá? Vamos falar disso? Ó, esse cara que está em cima pendurado, ele é chamado, anote lá, de expoente. Expoente, né? E esse cara que está embaixo, ele vai receber o nome de base, né? Então, tudo que vai estar embaixo é a base de fato. Então, pessoal, exerce, né, um papel fundamental aqui, que tu já percebeu qual é, de que o meu expoente, ó, ele me diz quantas vezes a base se multiplica por ela mesmo. Então, vê, se eu colocasse aqui como exemplo, ó, se eu colocasse como exemplo 5 elevado ao cubo, é uma potência? É uma potenciação? É, né? Se eu colocasse aqui para ti, ó, menos 3 elevado ao quadrado, é potência? Sim. Se eu colocasse dessa forma aqui, ó, menos 3 ao quadrado sem parênteses, é potência? É, né, pessoal? E se eu colocasse assim, ó, 0,2 ao quadrado, tu fala agora tá piorando, né? E se eu colocasse assim, ó, 1 sobre 2 elevado ao cubo? Olha só, pessoal, quantas formas eu tenho de representar uma potenciação. Acredite que todas elas a gente consegue responder só com esse princípio aqui básico, ó, só com esse princípio aqui básico, tá? Então, eu quero que tu entenda isso. Então, vamos aplicar essa regra. Olha aqui, pessoal. O expoente me diz quantas vezes a base se multiplica por ela mesma. Então, concorda que é 5 vezes 5 vezes 5? Claro que o resultado vai dar quanto? 125. Tá bom, segura lá. Olha, aqui eu quero que tu entenda que esse expoente faz parte de todo esse parêntese. Olha que top. Então, quer dizer que a gente é obrigado a reescrever o número dessa forma aqui. Tá entendendo? Então, logicamente, né, para resolver, nós precisaríamos fazer um jogo de sinal e multiplicar os valores. Então, ó, menos com menos daria mais 3 vezes 3, 9. Então, 9 positivo nesse exemplo, tá bom? Segura aí. Agora, vê que esse expoente faz parte apenas desse número. Olha a diferença. Não vai cair nesse erro de dizer que esse cara é o mesmo do de cima. Não, não tem parênteses. Então, a gente vai fazer o quê, professor? A gente vai repetir o sinal negativo, abre um parênteses e aplica, de fato, a potenciação lá dentro. Aí, o que vai acontecer? 3 vezes 3, 9. E o sinal negativo vai permanecer. Então, menos 9, tá vendo? Um deu 9 positivo, o outro deu 9 negativo. Certo? Aqui não é diferente, pessoal. A gente vai pegar a base, ó, que é 0,2, e multiplicar por 0,2. Concorda? Olha aqui. Agora, esse expoente faz parte desse primeiro e faz parte desse segundo. Só para a gente concluir, nós teríamos aqui, ó,
1 elevado ao cubo, então seria 1 vezes 1 vezes 1, concorda? E lá embaixo, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Então, ficaria 1 sobre 8. Tá certo, gente? Lógico que nós estamos só apenas introduzindo o nosso assunto aqui nesse momento. Então, vamos continuar. Vamos lá. Agora, eu quero que tu entenda comigo que a potenciação ela vai servir para te ajudar em alguns probleminhas. Eu vou colocar aqui um exemplo só para te entender o que eu quero que tu aprenda nessa aula. Vamos supor que a questão cai assim, ó. Qual a metade de 2 elevado na 18ª potência? Olha aí, pessoal, uma maneira bem direta. Bom, o que a gente vai fazer aqui para pensar nisso? Primeiro, quando eu falo na metade de um número, tu precisa já entender que metade é a divisão por quanto? É a divisão por 2. Então esse número aqui eu quero a metade dele. Olha como é que fica. 2 elevado na 18ª e eu quero a metade desse cara. Tá certo até aí? Só que aí a gente entende que como a gente trabalha com potência, aqui nesse 2 existe um número lá em cima, que ele não aparece, mas ele está aqui, é neutro, né? Ele não faz diferença nenhuma, mas é necessário ele aparecer aqui, tá bom? E aí, pessoal, por regras que nós vamos aprender, olha como é que ficaria. Bases iguais, conservamos uma. O expoente de cima subtrai com o de baixo, nesse caso da divisão. E aí a gente concluía que 2 iria ficar elevado na 17ª potência. Então é isso, pessoal, que as propriedades facilitam para nós. Deu para entender agora a sua importância? Muito bem, então vamos lá. Seguindo então, eu quero colocar aqui alguns casos que eu vou chamar de especiais. Sim, pessoal, existem casos especiais que nos auxiliam bastante. Quer ver só? Por exemplo, se eu tenho aqui um certo número, chamei de letra A, um certo número elevado ao expoente zero, pessoal, de prática, todo mundo já estudou e entende que isso aqui existe um resultado já, né, direto. E também, para quem não estudou, grave isso. Toda vez que um número está elevado na zero, este resultado sempre vai dar 1. Fechou, né? Perfeito. Agora eu quero que tu entenda o seguinte, professor, mas todo número elevado na zero é 1? Calma aí. Esse número 0 elevado na zero é um número neutro, certo? Então, 0 elevado na zero, olha o que vai acontecer bem aqui, ó. Toma cuidado, não existe. Tá bom? Grave isso. Mas, para a gente continuar nossas notações especiais, vamos supor que agora tu tens assim, ó, um certo número elevado a um expoente negativo. Olha que top. Porque aqui começa a dificuldade de alguns alunos. Eu entendo. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Como é que faz para resolver isso daqui, professor? Olha primeiro aqui, ó, para esse cara. É negativo? Ele exerce um papel fundamental de quê? Inversão. Então, tu precisa entender isso. Inversão, ou seja, inversão da base, tá? Então, vou anotar assim, ó, inversão da base. Tá legal? A base é A. Então, se eu inverter esse cara, olha aí, 1 sobre A. Inverti. Tá certo? Para quem não entendeu, de onde saiu 1, pessoal, aqui embaixo de qualquer número existe 1. Então, por esse motivo, ficou 1 sobre A. Tá certo? E aí não acaba porque a gente passa o parênteses e esse n lá em cima permanece. Como a gente viu anteriormente, ó, o n ele distribui aqui para o primeiro valor, olha lá, e esse n distribui para o segundo valor. Aí sim, a gente conclui a nossa resolução. E tu vais entender que esta propriedade aqui, né, esse caso especial, ele vai ser útil, mesmo quando você estiver aplicando outras propriedades. Eu quero que tu lembre disso que eu vou falar agora, vai cair sempre em outra propriedade, ou seja, uma dentro da outra, uma se encaixa na outra. Então isso é muito importante. Então, mais uma vez, ó, a gente entende o quanto é importante essa potenciação. Beleza. Então, esses são os casos especiais. Agora, vamos imaginar o seguinte, colocar mais um exemplo aqui para ti. Supõe que tu tens isso daqui, ó, 2/3 elevado na menos 1. Pessoal, eu sei que esse menos exerce um papel de inverter. Então quer dizer que quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para o 1. Ele vai ficar positivo lá, mas ele não vai alterar em nada. Então ele não tem aqui, ó, a necessidade de ser colocado aqui. Tu entende o porquê, né? Ele não vai influenciar. Então nesse caso, top, né? A gente já faz
direto à inversão ali da fração. Legal? Então, continua comigo que a gente vai falar agora sobre as propriedades, pessoal. Muito importante, tá? Vamos aqui, então, falar da primeira propriedade. Preste atenção. Propriedades. De que? Potenciação, pessoal. Então, vamos aqui para a primeira. Leve em consideração que existe um valor que eu chamo de A, que está elevado a um expoente M. Só que esse valor está multiplicando outro valor A, elevado a um expoente diferente de M, que agora é N, né? E aí, pessoal, por definição matemática, sabe quando a gente fala que aquilo é verdade e acabou, se já não tem mais o que se discutir? Então, tá aqui, ó, uma dessa para te entender. Multiplicação de potências de bases iguais, conserva uma, e lá em cima, no caso da multiplicação, a gente somos expoente. Claro que eu vou colocar um exemplo aqui para ti. Vamos lá? Imagina que tu tem 2 ao cubo vezes 2 elevado na quinta potência. Pessoal, direto a multiplicação, observa a base. E lá em cima a gente soma 3 com mais 5, tá? Beleza? Tá dando para entender? Então, se nós formos aqui seguir, ó, para a segunda propriedade, ora, se existe a multiplicação, existe a divisão. Então, olha aqui, ó, eu tenho um certo A elevado na M dividido por mesmo A elevado na N. Pessoal, se é operação inversas, ó, multiplicação e divisão, se eu fiz a soma aqui na multiplicação, na divisão eu vou fazer o que com os expoentes? Isso, a gente vai subtrair o de cima tirando o de baixo. Tá certo até então? E aí, continuando com o exemplo, o que vai acontecer? Ó? Imagina que, eu vou pegar o mesmo exemplo aqui de cima, ó. 2 a terceira dividido para 2 na quinta. Vê bem. É divisão, prof. Então, a gente conserva a base. O de cima vai ser subtraído com o de baixo, né? E vai repetir aqui a base, 3 tirando aqui menos 5, a gente vai saber e entender que é menos 2. Aí lembras que eu falei anteriormente que quando a gente aplicar uma propriedade cai em outra, olha aqui, ó, exemplo clássico disso, ó, 2 na menos 2. Não dá para continuar essa conta, pessoal? Dá, porque inverte a base e tal, mas a princípio eu não quero fazer isso agora, tá? Eu quero que tu entenda e eu estou te mostrando que de fato é verdade, tá bom? Vamos lá. Agora vamos seguir aqui para a terceira propriedade, importante demais também, onde eu tenho, pessoal, um certo número elevado a um expoente m, só que isso tudo está elevado na n. Saca só, este número, ele está dentro de um parênteses. Então, quando acontece isso, você vai só realizar, ó, o produto entre esses dois valores aqui. Então, na conclusão, né, da nossa resolução, o que a gente vai entender aqui, pessoal? Presta bem atenção. Nós vamos entender que o A se repete e o M vai multiplicar o N, tá? Então, é assim que a gente vai fazer. Exemplo, né? 3 elevado ao quadrado e elevado na quinta potência. Ora, nós entendemos que quando tem uma potência de potência, né, pessoal? Esses dois expoentes se multiplicam. Então, não tem por que perder tempo, ó. Multiplica esses dois. Conserva a base. 2 vezes 5 resulta em 10, tá legal? Então, claro, aqui a gente dá para continuar essa resposta. Tá dando para entender, pessoal, essa história? Muito importante, friso novamente. Vamos aqui seguir para a propriedade de número 4. Galera, eu quero que tu entenda que existe uma diferença, tá? Por exemplo, essa daqui de cima, a terceira, ela é totalmente diferente dessa outra bem aqui, ó. Olha isso. E por não ter parêntese, olha o que acontece aqui. Esse primeiro expoente, ele vira a base desse segundo expoente. Como é que é? Pessoal, exatamente, ó. Esse cara aqui, ó, vai virar expoente e esse cara vai virar base. Olha isso. Calma, pessoal, vamos com calma. Olha só que lindo isso, pessoal. Eu vou te dar um exemplo, ó. Vou pegar o mesmo exemplo para te entender, ó. 3, eu vou inverter aqui, ó. 5 e 2. Tá certo? Pode ser? Beleza. A diferença é que eu não estou vendo parênteses. Então, eu não posso dizer que isso é potência de potência. Bom, isso aqui é potência do expoente. E aí, galera, fica o seguinte, fica 5 elevado ao quadrado. Então, repetimos a base. 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Olha aí. Tá dando para entender? Pessoal, vocês só vão gravar isso quando vocês realmente parar para refazer. Vocês vão
gravar essas propriedades, tá bom? Então vamos aqui para a quinta propriedade. Quinta propriedade. O que que diz a quinta propriedade? Vê bem, tu vai ter um número elevado na m que vai ser diferente da outra base, só que no mesmo expoente. Ora, se eu for perguntar para vocês, anteriormente nós fizemos que quando as bases eram iguais, a gente conservava a base. Só que aqui, pessoal, os expoentes são iguais. Se os expoentes são iguais, a gente conserva o expoente. Show! Então, olha, eu tiro aqui, né? E coloco apenas um expoente. Tá vendo aí? Como não tem dificuldade, né? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Professor, o que está acontecendo? Os expoentes são iguais, pessoal. Então, vamos tirar o expoente e colocar apenas 1. E daqui dá para seguir, tá? Daqui dá para a gente seguir fazendo muita coisa, mas eu não quero continuar. Eu quero que vocês entendam a aplicação da propriedade, tá certo? Então, vamos lá para a próxima página aqui para a gente continuar. Propriedade 5, vamos para a sexta propriedade. Quando eu falo que propriedade facilita a vida, facilita de verdade, tá? Vamos lá. Imagina que eu tenho agora divisão com bases diferentes e os expoentes, ó, eles são iguais, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos conservar as bases e colocar apenas um expoente lá fora, tá vendo? Então, vamos aplicar um exemplo aqui. 3 elevado ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado. Olha o que acontece, os expoentes são iguais. Então, tu já sabes que tu pode tirar aqui a base, colocar um lá fora. Legal? Fechou então, pessoal? Isso aqui é potenciação, isso são propriedades. Para a gente finalizar essa primeira parte, eu quero que vocês diferenciem algo, tá? Por exemplo, existe uma frase que diz assim, ó, expoente, vou até colocar assim, ó, par, expoente par, resultado positivo, ok? Aí vem expoente ímpar. Presta atenção. Vou falar. Expoente ímpar. Resultado. Seja, se for positivo, é positivo. Se for negativo, será negativo, tá? Então, vamos entender isso que eu quero te dizer nesse final de aula. Supõe que tu tem isso daqui, ó. Menos 2 elevado a um expoente par. Só que tu tem menos 2 elevado ao mesmo expoente par, beleza? Aí, tu tens assim agora, ó. Menos 2 elevado a ímpar. E 2 elevado a ímpar. Só para te considerar esses dois casos bem aqui para te entender e fechar com chaves de ouro esse primeiro momento, tá bom? Galera, por aplicação de definição de potência, a gente sabe que esse expoente faz parte de toda essa base. Então, resultado aqui, ó, a gente sabe que vai ficar assim, né? Menos 2 vezes menos 2, correto? Aí a gente entende que vai fazer jogo de sinal, ó, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Ok, fechou. Bora continuar. Aqui, ó, esse expoente faz parte dessa base, lembra? Então, o negativo permanece, o 2 que vai ser aplicado a potenciação. E aí, conserva o negativo, 2 vezes 2, 4. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Bacana. Vamos continuar? Ó, aqui, ó, o expoente me diz quantas vezes a base se multiplica por ela mesma. Então, ó, menos 2, menos 2, menos 2. Pessoal, menos com menos, mais com menos, resultado menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, olha aí, menos 8. Tá certo? Bacana? Vamos seguir aqui, ó. Expoente me diz quantas vezes a base se multiplica. Lembra que o sinal se repete? E o 2, que vai ser feito o produto, a aplicação de potência. Galera, repete o sinal, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Olha só, gente. Já conseguiu fazer aqui a diferença? Quando eu falo expoente par resultado positivo, depende do caso, tá bom? Então, para ser resultado positivo, tem que estar no parêntese. Porque olha aqui, é um expoente par, mas aqui não tem parêntese aqui embaixo. E deu um resultado negativo, tá vendo? Então, preste atenção nisso, toma cuidado, tá? Então, de fato, quando eu chego lá embaixo na outra definição,
o expoente ímpar, o resultado é o mesmo, tá certo, ó. Independente de como é que esteja o valor, no parênteses ou não, sempre vai dar o mesmo resultado lá de dentro, negativo, né? No caso. Ou se fosse positivo, positivo. Tá certo, pessoal? Então hoje a gente para aqui nessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, aprendido de montão. E na próxima aula nós vamos falar de notação científica e nós vamos seguir para fazer vários exercícios envolvendo potência e notação, tá certo? Deixa o like, te inscreve no canal e vamos juntos!